Olá pessoal, tudo bem? Arimaté Martins, novamente aqui com vocês em mais um debate institucional sobre a disciplina de Direito Constitucional. Hoje iremos abordar sobre um tema essencial para o estudo do direito, que é a intervenção federativa. Ao longo do debate, cada um dos integrantes da equipe abordará sobre um assunto em específico que envolve o tema em si, né? De modo que, ao final do debate, a ideia do que vem a ser uma intervenção federativa fique clara para os ouvintes. No que se refere ao conceito, temos que a intervenção federativa é um mecanismo previsto na Constituição, sendo esse excepcional, o qual permite ao ente da federação, como a União ou o Estado, poder intervir temporariamente na autonomia de outro. Os artigos 34 a 36 da Constituição Federal de 1988 trazem as hipóteses das quais um ente federativo possa vir a intervir em outros entes da federação. É importante frisar que, em regra, prevalece o princípio da não intervenção, garantindo dessa forma que cada ente federativo tem a sua própria autonomia política e administrativa, conforme previsto no artigo 18 da Constituição Federal, né? De forma a dar continuidade sobre o tema, passo a palavra para a doutora Sandra, que aprofundará um pouco mais sobre o assunto. Sandra, é com você. Olá pessoal, me chamo Sandra Mara, vou falar sobre intervenção federal ou atributos. O colega anteriormente, o Arimateia, falou sobre o conceito e agora eu vou dar seguimento aos atributos. A intervenção federal está prevista na Constituição Federal de 1988, onde é possível que o governo federal faça intervenção nos estados e no Distrito Federal, de modo para em situações específicas, de modo que ele possa garantir os direitos fundamentais das pessoas. A excepcionalidade é a medida extrema utilizada em situações específicas e excepcionais e que não pode ser aplicada livremente, pois ela limita a autonomia dos estados e do Distrito Federal. Também podemos observar a legalidade, que é rigorosamente parâmetros legais da Constituição, que estão previstas no artigo 34 ao 36, e especificam hipóteses que a medida pode ser autorizada. Provisoriedade. A intervenção federal ela só vai durar o período em que aquela situação que foi motivada, né, que resultou a intervenção federal durar, certo? Se aquela motivação terminar, a intervenção federal também vai terminar. A finalidade específica é delimitada como garantir a execução das leis federais e preservar a integridade social, restabelecer a ordem, né, e proteger os direitos das pessoas, dos seres humanos. E sobre o controle político e judicial, né? A intervenção federal ela está sob o controle do Congresso Nacional e também sobre o Supremo Tribunal Federal, que vai verificar sobre a constitucionalidade e a adequação. E sobre a competência exclusiva, quem pode decretar, certo, a intervenção federal é apenas o presidente da República, né? Somente ele pode fazer esse decreto. E para que possa ser feito a intervenção federal também, além do decreto do presidente, em alguns casos, vai precisar ter a autorização do Congresso Nacional e do STF. E agora vocês vão ficar com a Clara, que ela vai falar outros pontos com vocês, tá certo? Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Ana Clara, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a intervenção federal e a intervenção estadual. A intervenção federal ocorre quando a União intervém nos estados, no Distrito Federal ou em municípios situados em territórios federais, conforme o artigo 34 da Constituição Federal de 1988. Há 4 maneiras de decretar uma intervenção federal: por solicitação, por requisição, por provimento do STF de representação do PGR e espontânea. Já a intervenção estadual permite que os Estados-membros intervenham em seus próprios municípios, conforme o artigo 35 da Constituição Federal. A intervenção estadual será declarada através da publicação do decreto interventivo pelo governador ou presidente na federal.
Desse modo, o Poder Legislativo apenas apreciará o decreto não sendo competente para decretar a intervenção, mas caso o Congresso ou a Assembleia Legislativa não aprove o decreto, a intervenção deverá ser imediatamente cessada. A diferença entre elas duas é que a competência para decretar a intervenção federal é exclusiva do Presidente da República, enquanto a intervenção estadual cabe ao governador do Estado, mediante decreto que especifica amplitude, prazo, condições e, quando aplicável, o interventor. Em ambas as modalidades, a nomeação de interventor implica o afastamento das autoridades envolvidas e o ato é sujeito a controle político pelo Poder Legislativo. Obrigado, Clara. Eu vou estar falando sobre a intervenção federal. O que é a intervenção federal? A intervenção federal é uma ação que a União intervém diretamente nos estados ou nos municípios. E essa intervenção, ela só pode ser feita pelo presidente da República, ou seja, somente o presidente da República pode decretar uma intervenção. E nessa intervenção deve conter, no decreto dessa intervenção deve conter o prazo que essa intervenção vai durar, o interventor, ou seja, quem vai estar intervindo, quem vai estar fazendo essa intervenção, porque as intervenções ela pode ser intervenções federais, as intervenções podem ser estaduais. Então, no decreto da intervenção, tem que ter o prazo da intervenção e tem que ter um interventor, ou seja, aquele que vai estar realizando essa intervenção. E existem pelo menos 2 tipos de intervenção: intervenção espontânea e a intervenção provocada. Esses 2 tipos de intervenção nós conseguimos encontrar lá no artigo 34 da Constituição Federal, que lá vai falar sobre a intervenção. Ou seja, ele diz que a União não intervirá nos estados ou Distrito Federal, exceto que aí ele vai aliando, vai falando sobre cada item que faz com que a União intervenha nos estados ou nos municípios ou no Distrito Federal. E um exemplo de intervenção federal que nós temos aqui no nosso país é do Rio de Janeiro, quando a União interviu diretamente no município do Rio de Janeiro, devido a problemas de violência muito grande que estava tendo lá no país, lá na cidade, melhor dizendo, e a União interviu diretamente lá no município. E o segundo caso, um segundo exemplo que nós temos sobre intervenção federal é sobre o dia 8 de janeiro, onde nós sabemos que teve aqueles ataques, ali o Congresso Nacional, o Palácio dos Três Poderes, e a União decretou uma intervenção federal naquele lugar. Ou seja, dentro de uma intervenção federal tem que ter uma ação direta da União no estado ou no município, que deve conter o prazo, interventor, e quem deve fazer isso é o presidente da República, seja ela de forma provocada ou seja ela de forma espontânea, que nós encontramos essas informações no artigo 34 da Constituição Federal. Passo agora a palavra para Dani Mello. Obrigada, Lucas, pela sua explicação sobre intervenção federal. Vou falar de um tema ainda mais específico, que é a intervenção estadual, que via de regra um estado ele não pode intervir em seus municípios, salvo se esse município não paga dívida por 2 anos consecutivos, quando ele não presta contas devidas ou quando ele não aplica o mínimo exigido pela Receita Municipal em saúde e educação. Também se o município ele não observar os princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. E nesse caso, a intervenção ela é realizada pelo governador do estado, que decreta nessa intervenção estadual, sendo que na hipótese presente no segundo ponto acima, que eu acabei de falar, é necessário que o Tribunal de Justiça do Estado
dê provimento à representação. E o que a gente percebe que todas as hipóteses acima, elas são similares a algumas que ocorrem na intervenção federal, né? Então, só que na intervenção estadual será formalizado através de decreto estadual, nos mesmos moldes do decreto da intervenção federal. É muito importante salientar que a intervenção federal será declarada através da publicação do decreto interventivo pelo governador. Deste modo, o poder legislativo ele apenas apreciará o decreto, não sendo competente para decretar a intervenção. Mas, caso o Congresso ou a Assembleia Legislativa não aprove o decreto, a intervenção deverá ser imediatamente cessada. No Brasil, nós temos alguns exemplos de intervenção estadual e uma delas ocorreu em 2018, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi decretada uma intervenção federal no Brasil pelo então presidente Michel Temer. Ela foi realizada por haver uma grave crise na segurança pública interna do estado do Rio de Janeiro. Essa intervenção ela durou quase 10 anos e foi feita parcialmente sobre a administração do Rio, apenas na área de segurança pública. Nesse caso, foi nomeado o interventor, na época General Walter Souza Braga Neto, do Exército, o qual assumiu o comando das forças de segurança do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros, e respondeu diretamente ao presidente Michel Temer. O outro caso também de intervenção estadual ocorreu no estado de Roraima, né, pelo então presidente Michel também. Na ocasião, o estado passava por uma grande crise financeira, salários atrasados dos servidores, greves gerais, incluindo de polícia, além de crises migratórias de venezuelanos. Ele durou pouco menos de um mês, até o dia 31 de dezembro de 2018, sendo o interventor o governador eleito nas eleições de outubro daquele ano, Antônio Denário. Diferente do Rio de Janeiro, que foi parcial apenas na área de segurança, o de Roraima foi total, sendo a governadora afastada totalmente de suas funções. E essa foi uma rápida explicação sobre intervenção federal e suas possibilidades, seus princípios, e espero que tenha sido esclarecedor para todos e uma boa noite.